Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos na palavra e em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para vós, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo era apóstolo pela vontade de Deus, e nesse fato residia sua autoridade, embora o mesmo se desse quanto aos outros apóstolos. Fora o mesmo chamamento que fez dos de Corinto cristãos, que fizera dele um apóstolo. Ao dirigir-se à igreja em Corinto, junta a expressão característica de santificados em Cristo Jesus, palavras cuja aplicação é evidente quando consideramos o conteúdo da epístola. Em seguida é posta em relevo a universalidade da aplicação da doutrina e dos ensinamentos da epístola e a autoridade desta sobre todos os cristãos, onde quer que eles se encontrem. Felizmente o apóstolo, por maior que fosse a mágoa que lhe causava o estado espiritual dos coríntios, pode remeter-se à graça de Deus e reconhecer assim todas as bênçãos que Deus lhe tinha concedido. Colocar assim os coríntios em relação com Deus era aplicar à consciência deles toda a santidade de Deus e dar ao coração do apóstolo todo o encorajamento da perfeita graça de Deus a respeito deles. Esta mesma graça tornar-se-ia numa poderosa força nos corações dos coríntios, para que a palavra produzisse ali os seus efeitos. Em presença de uma tal graça, deviam ter vergonha do pecado. Não poderia haver testemunho mais notável do que este que encontramos aqui, de que devemos contar sempre com a fidelidade de Deus para com os seus. A relação com Ele exige santidade. Só poderemos gozar da sua presença em santidade, mas esta assenta sobre a fidelidade de Deus. O comportamento dos coríntios era mau, como sabemos. O apóstolo não deixa passar nenhum mal, mas declara que Deus é fiel e que Ele os confirmará até o fim, para que eles fossem não somente salvos, mas também irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E começa então a censurá-los. Que maravilhoso testemunho! Paulo e o próprio Espírito ligavam assim os coríntios com Deus. E o que Deus era nesta relação com eles tinha toda a sua força sobre os seus corações e sobre as suas consciências. Ao mesmo tempo, o emprego de uma tal arma deveria abrir o coração dos coríntios a tudo o que o apóstolo tinha para lhes dizer. É preciso estar bem perto do Senhor para podermos, em prática, considerar deste modo os cristãos que procedem mal. Não se trata de perdoar os seus pecados, e o apóstolo está bem longe de o fazer. Mas a graça leva as próprias consciências dos coríntios a ocuparem-se do pecado,
como pessoas que tinham relações muito preciosas com Deus para que permanecessem no pecado ou se permitissem praticá-lo. A Epístola aos Gálatas dá-nos um exemplo notável da confiança que o conhecimento da graça assim inspira. Comparar capítulos 4:20 e 5:10. O próprio Deus enriquecia os coríntios dos seus dons, e o seu testemunho era assim confirmado no meio deles, de modo que não careciam de nenhum dom, esperando apenas a revelação do Senhor e o cumprimento de todas as promessas. Dia solene esse, para o qual Deus, que os tinha chamado, os confirmava na sua fidelidade, para que eles fossem irrepreensíveis nesse dia, chamados como eram à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Esta curta, mas preciosa exposição da graça e da fidelidade de Deus serve de base, mesmo quando o estado espiritual dos coríntios não permitia ao apóstolo desenvolver esse assunto, como o faz na Epístola aos Efésios, e todas as exortações e a todas as instruções que Paulo dirigira aos coríntios, para fortalecer e dirigir os seus vacilantes passos. O apóstolo dirige-se primeiramente à loucura dos coríntios, que faziam dos principais ministros cristãos e do próprio Cristo simples mestres de escola. Cristo não estava dividido. Os coríntios não tinham sido batizados em nome de Paulo. Este tinha, com efeito, batizado alguns de entre eles, mas a sua missão era pregar o Evangelho e não batizar. E eram os capítulos 26, 18 e 13, 3, o seguinte de Atos, que formulavam esta missão, e não Mateus 28, 19. Pregar o Evangelho e não batizar. Esta declaração é tanto mais notável quanto é certo Paulo ter recebido uma revelação especial relativamente à ceia do Senhor. Mas esta ordenança tinha relação com a unidade do corpo, que era especialmente o testemunho do apóstolo. Os 12 eram enviados para batizar. Mateus 28. De resto, toda essa sabedoria humana que os coríntios admiravam não era senão uma simples loucura que Deus reduz a nada. A pregação da cruz é o poder de Deus, e Deus escolheu as coisas fracas, as coisas de nada, as coisas loucas, segundo o mundo, para aniquilar a sabedoria e a força deste, a fim de que seja claramente manifestado que o Evangelho é o poder de Deus. Os judeus pediam um sinal, os gregos procuravam a sabedoria. Deus fazia pregar a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas o poder de Deus para aqueles que são chamados. Versos 23 e 24. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são. Porque a sua fraqueza é mais forte do que a força do mundo, e a sua loucura é mais sábia do que a sabedoria do século. A carne não se glorifica perante dele. Deus tem que ver com a consciência, embora em graça, segundo a verdadeira posição do homem responsável, e não se submete ao julgamento nem aos raciocínios do espírito humano, absolutamente incompetente em tal assunto, mas que sai do seu lugar como se pudesse julgar a Deus. Mas, além disso, o cristão é muito mais do que o objeto das instruções de Deus. Ele é de Deus em Cristo Jesus. Ele tira a sua vida, o seu ser, a sua posição,
da sua qualidade de cristão de Deus. E Cristo é para ele, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santidade, redenção, tendo todo em contraste com as pretensões do espírito humano, com a falsa justiça do judeu sob a lei, com os meios e a medida de santidade que esta fornecia, e, enfim, com a fraqueza do homem, de quem Deus tirará os últimos traços da libertação, que ele operará pelo seu poder em Cristo, no dia em que der os últimos retoques à obra da sua graça. Por conseguinte, nós somos de Deus. Cristo é tudo para nós, da parte de Deus, a fim de que aquele que se glorifique no Senhor. Curto, mas poderoso testemunho do que é o cristianismo nos seus elementos. Capítulo 1. Paulo era apóstolo pela vontade de Deus, e nesse fato residia sua autoridade, embora o mesmo se desse quanto aos outros apóstolos. Fora o mesmo chamamento que fez dos de Corinto cristãos, que fizera dele um apóstolo. Ao dirigir-se à igreja em Corinto, junta a expressão característica de santificados em Cristo Jesus, palavras cuja aplicação é evidente quando consideramos o conteúdo da epístola. Em seguida é posta em relevo a universalidade da aplicação da doutrina e dos ensinamentos da epístola e a autoridade desta sobre todos os cristãos, onde quer que eles se encontrem. Felizmente o apóstolo, por maior que fosse a mágoa que lhe causava o estado espiritual dos coríntios, pode remeter-se à graça de Deus e reconhecer assim todas as bênçãos que Deus lhe tinha concedido. Colocar assim os coríntios em relação com Deus era aplicar à consciência deles toda a santidade de Deus e dar ao coração do apóstolo todo o encorajamento da perfeita graça de Deus a respeito deles. Esta mesma graça tornar-se-ia numa poderosa força nos corações dos coríntios, para que a palavra produzisse ali os seus efeitos. Em presença de uma tal graça, deviam ter vergonha do pecado. Não poderia haver testemunho mais notável do que este que encontramos aqui, de que devemos contar sempre com a fidelidade de Deus para com os seus. A relação com Ele exige santidade. Só poderemos gozar da sua presença em santidade, mas esta assenta sobre a fidelidade de Deus. O comportamento dos coríntios era mau, como sabemos. O apóstolo não deixa passar nenhum mal, mas declara que Deus é fiel e que Ele os confirmará até o fim, para que eles fossem não somente salvos, mas também irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E começa então a censurá-los. Que maravilhoso testemunho! Paulo e o próprio Espírito ligavam assim os coríntios com Deus. E o que Deus era nesta relação com eles tinha toda a sua força sobre os seus corações e sobre as suas consciências. Ao mesmo tempo, o emprego de uma tal arma deveria abrir o coração dos coríntios a tudo o que o apóstolo tinha para lhes dizer. É preciso estar bem perto do Senhor para podermos, em prática, considerar deste modo os cristãos que procedem mal. Não se trata de perdoar os seus pecados, e o apóstolo está bem longe de o fazer. Mas a graça leva as próprias consciências dos coríntios a ocuparem-se do pecado, como pessoas que tinham relações muito preciosas com Deus para que permanecessem no pecado ou se permitissem praticá-lo.
A Epístola aos Gálatas dá-nos um exemplo notável da confiança que o conhecimento da graça assim inspira. Comparar capítulos 4:20 e 5:10. O próprio Deus enriquecia os coríntios dos seus dons, e o seu testemunho era assim confirmado no meio deles, de modo que não careciam de nenhum dom, esperando apenas a revelação do Senhor e o cumprimento de todas as promessas. Dia solene esse, para o qual Deus, que os tinha chamado, os confirmava na sua fidelidade, para que eles fossem irrepreensíveis nesse dia, chamados como eram à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Esta curta, mas preciosa exposição da graça e da fidelidade de Deus serve de base, mesmo quando o estado espiritual dos coríntios não permitia ao apóstolo desenvolver esse assunto, como o faz na Epístola aos Efésios, e todas as exortações e a todas as instruções que Paulo dirigir aos coríntios, para fortalecer e dirigir os seus vacilantes passos. O apóstolo dirige-se primeiramente à loucura dos coríntios, que faziam dos principais ministros cristãos e do próprio Cristo simples mestres de escola. Cristo não estava dividido. Os coríntios não tinham sido batizados em nome de Paulo. Este tinha, com efeito, batizado alguns de entre eles, mas a sua missão era pregar o Evangelho e não batizar. E eram os capítulos 26, 18 e 13:3, o seguinte de Atos, que formulavam esta missão, e não Mateus 28, 19. Pregar o Evangelho e não batizar. Esta declaração é tanto mais notável quanto é certo Paulo ter recebido uma revelação especial relativamente à ceia do Senhor. Mas esta ordenança tinha relação com a unidade do corpo, que era especialmente o testemunho do apóstolo. Os 12 eram enviados para batizar. Mateus 28. De resto, toda essa sabedoria humana que os coríntios admiravam não era senão uma simples loucura que Deus reduz a nada. A pregação da cruz é o poder de Deus, e Deus escolheu as coisas fracas, as coisas de nada, as coisas loucas, segundo o mundo, para aniquilar a sabedoria e a força deste, a fim de que seja claramente manifestado que o Evangelho é o poder de Deus. Os judeus pediam um sinal, os gregos procuravam a sabedoria. Deus fazia pregar a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas o poder de Deus para aqueles que são chamados. Versos 23 e 24. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são. Porque a sua fraqueza é mais forte do que a força do mundo, e a sua loucura é mais sábia do que a sabedoria do século. A carne não se glorifica perante dele. Deus tem que ver com a consciência, embora em graça, segundo a verdadeira posição do homem responsável, e não se submete ao julgamento nem aos raciocínios do espírito humano, absolutamente incompetente em tal assunto, mas que sai do seu lugar como se pudesse julgar a Deus. Mas, além disso, o cristão é muito mais do que o objeto das instruções de Deus. Ele é de Deus em Cristo Jesus. Ele tira a sua vida, o seu ser, a sua posição, da sua qualidade de cristão, de Deus. E Cristo é para ele, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santidade,
redenção, tendo todo em contraste com as pretensões do espírito humano, com a falsa justiça do judeu sob a lei, com os meios e a medida de santidade que esta fornecia, e, enfim, com a fraqueza do homem, de quem Deus tirará os últimos traços da libertação, que ele operará pelo seu poder em Cristo, no dia em que der os últimos retoques à obra da sua graça. Por conseguinte, nós somos de Deus. Cristo é tudo para nós, da parte de Deus, a fim de que aquele que se glorifique no Senhor. Curto, mas poderoso testemunho do que é o cristianismo nos seus elementos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.